Olá, segundo ano, como que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje estamos aqui para mais uma aula de Biologia 1, no capítulo 5. Estamos falando sobre o sistema sanguíneo e eritroblastose fetal e hoje vamos falar sobre o sistema RH. Então eu peço que vocês abram o livro 2 de Biologia 1 na página 8, que hoje a gente vai falar sobre RH de grupos sanguíneos. Então, o RH foi descoberto e foi dado esse nome porque foi utilizado na sua descoberta um macaco que é conhecido como macaco reso. E na época o nome dele era macaco rhesus, que escreve com RH, e por isso foi utilizado esse nome. A descoberta desse grupo foi por causa de algumas incompatibilidades que não fazia muito sentido na época. Uma mulher que tinha o grupo sanguíneo, né, do tipo O, seu marido também era do tipo O, ela tinha abortado uma criança na segunda gestação. E ela precisou de uma transfusão sanguínea por causa de um sangramento. Ela recebeu a transfusão do seu marido, do sangue do seu marido, então era para ser compatível, tipo O, né? Era para ser compatível. E ela teve uma típica reação de incompatibilidade. Então eles acreditavam que por alguma razão na gravidez, né, nessa segunda gravidez ou na primeira gravidez, ela tinha tido algum tipo de sensibilização de alguma coisa que a criança tinha herdado do marido. E no futuro, então, o mesmo descobridor do sistema ABO continuou estudando e ele utilizou então macaco rhesus. Tem aqui a foto do macaco rhesus. Ele inoculou o sangue do macaco em coelhos. E se você estava inoculando em coelhos, os coelhos desenvolveram então anticorpos. Ele chamou esses anticorpos, que ele desconhecia que proteína era essa, de anti-RH, porque RH vinha de rhesus, então anti o macaco, tá bom? E daí ele pegava esse anticorpo e colocava em contato então com o sangue de seres humanos. E daí ele percebeu que 85% das amostras de sangue de humanos testados reagiam, aglutinavam. Então percebia que era essa mesma proteína que tinha na hemácia do sangue dos humanos. E daí, posteriormente, descobriu que era a mesma proteína que causou essa reação, nesse caso desse casal que eu contei aí para vocês. Então, gente, os princípios são os mesmos. Se você pega o sangue da pessoa, coloca o sangue da pessoa em contato com o anticorpo anti-RH e tem a aglutinação, é porque a pessoa tem RH. Se a pessoa tem RH, a pessoa é RH positiva. E se não aglutina, não acontece nada, o sangue dela continua líquido, significa que ela não tem RH, o anticorpo não identificou nada. Então, ela é RH negativo. Então, vamos falar sobre as características do sistema RH. As características genéticas são bem simples, é de acordo com a primeira lei de Mendel, tá bom? Então, hoje a gente considera 2 alelos, né? Tem mais do que isso, mas a gente tem aí, vamos considerar apenas um gene para simplificação e 2 alelos, tá bom? Então, temos o alelo Rzão e o alelo Rzinho. Primeira lei de Mendel, Rzão domina sobre Rzinho, ok? Então, Rzão produz a proteína, a gente chama de RH positivo, produz a proteína positivo. Rzinho não produz a proteína, RH negativo. Onde fica essa proteína? Na superfície das hemácias, assim como o sistema ABO, tá bom? Então, sabendo disso, como que fica o fenótipo e o genótipo? Então, tá aqui, gente. O fenótipo RH positivo, as proteínas se expressam na superfície das hemácias. Como que é o genótipo? Duas cópias, então produz a proteína com produz a proteína, tem a proteína na superfície das hemácias. Ou então produz a proteína e não produz a proteína. Se um produz, o outro não produz, a pessoa tem a proteína na superfície das hemácias, RH positivo.
E a gente viu que uma outra forma de representar isso aqui é R, um tracinho. Tanto faz o que tem aqui, se for Rzão ou se for Rzinho, o resultado é o mesmo, a pessoa é RH positivo. E no caso do RH negativo, não tem nada na superfície das hemácias, nenhuma proteína é expressa no sentido do RH, né? Essa proteína não é expressa. Só tem uma opção de genótipo, RH, Rzinho, Rzinho, né? Não produz com não produz. Gente, lembrando aqui, proteína expressa aqui na superfície das hemácias, a gente chama isso aqui de aglutinogênio, igual a gente chamava então do sistema ABO. E se temos aglutinogênio, significa que temos aglutinina. Então, temos a produção de anti-RH. E daí a gente vai ter que ver como que funciona o anti-RH neste caso. Funciona um pouquinho diferente, então vamos prestar aqui atenção. Então, tá aqui o nosso resumo, também tem esse resumo na página 9 aí para você, tá bom? Então, retomando, fenótipo RH positivo, aglutinogênio na superfície das hemácias, o aglutinogênio é o RH, produz, porque é RH positivo, aglutinina nenhum, gente, você vai produzir anti uma coisa que você produz? Não, né? Então, nenhuma aglutinina é produzida, ok? Então, só tem uma opção. Se você tem RH, você não vai produzir anti-RH, ok? Então, se é RH negativo, você não produz nenhum aglutinogênio, você não conhece o RH. Então, o desconhecido é o RH. Então, para nós, faria sentido você produzir anti-RH. Mas, na verdade, a pessoa não produz nenhuma aglutinina até que ela tenha contato com o RH. Então, esse é um tipo de imunidade que a pessoa precisa ter o contato pela primeira vez, para daí o corpo dela desenvolver esse antígeno. É igual, por exemplo, a catapora, alguma doença que a gente precisa ter o contato uma primeira vez, para daí o nosso corpo produzir esses anticorpos. Não são anticorpos que nós já nascemos com esse anticorpo, ok? Então, ó, nenhum só terá anti-RH se tiver o contato com o fator RH em algum momento da vida. Como que isso acontece? Através de transfusão sanguínea ou de gravidez. E por que isso é importante? Isso é importante porque o RH positivo, ele tem uma resposta muito alta no corpo das pessoas que são RH negativo. Então, basta de 1 ml a 10 ml de sangue RH positivo em contato com o sangue da pessoa RH negativa para que ela desenvolva essa resposta. Então, cerca de 80% das pessoas desenvolve o anti-RH. E isso pode causar grandes problemas para ela no futuro, se ela tiver o contato pela segunda vez. Aí você fala assim, nossa, mas quando que ela vai ter o contato pela segunda vez? No caso de uma mulher, pode ser uma segunda gravidez. E daí nós chegamos finalmente numa doença conhecida como eritroblastose fetal, que também é chamada de doença hemolítica do recém-nascido. Essa doença está explicada aqui pra gente na página 10. Então vamos acompanhar aqui com as figuras. Acontece na segunda gravidez, geralmente, porque a maior parte das pessoas não tem contato com as mulheres que são RH negativo não têm contato com sangue RH positivo através das transfusões sanguíneas. Por quê? Porque sabendo-se disso, toma-se todos os cuidados quando é necessário fazer uma transfusão sanguínea hoje, tá bom? Então, quando a pessoa, a mãe, é RH negativo e ela tem um filho que é RH positivo, durante a gravidez, pode acontecer que pequenas lesões aconteçam na placenta e durante o próprio nascimento, quando há o rompimento da placenta, ocorre então um pequeno contato do sangue do filho, RH positivo, com a mãe, RH negativo. Isso é suficiente para sensibilizar essa mãe e essa mãe então desenvolve
anticorpos anti-RH. Quando essa mãe, então, engravida de um segundo filho, caso esse segundo filho seja RH positivo, essa mãe tem no seu sangue circulando RH negativo, anti-RH. E daí esse anti-RH, ele atravessa a placenta e ele destrói as hemácias do novo bebê, desse segundo filho. Destruindo as hemácias desse novo bebê, esse bebê então desenvolve essa doença chamada eritroblastose fetal. Quais são as consequências dessa doença? Pode levar até a morte dessa criança. Caso, esse feto ele nasça, pode levar a uma incapacidade a longo prazo, danos cerebrais e insuficiência hepática. Antigamente, quando não dava para fazer um diagnóstico dessa doença precoce, como era tratada? Com transfusão sanguínea do bebê logo após o nascimento. Esse bebê, ele não tinha hemácias maduras, ele tinha só hemácias bem jovens. E daí então já tinha que fazer uma transfusão sanguínea dele logo ao nascimento. Hoje, quando a criança nasce, se a mãe é RH negativo, já faz um teste na hora da criança. Se a criança é RH positiva, a mãe já é tratada, a mãe recebe um antissoro para impedir que ela desenvolva anticorpos anti-RH. E assim a gente impede que essa mãe se sensibilize. E assim, numa próxima gravidez, se a criança for RH positiva, a mãe não tem anti-RH no seu sangue. E daí, então, a criança não vai desenvolver essa doença durante a gravidez, ok? Para a gente finalizar, então, os sistemas sanguíneos, a gente vai falar do sistema sanguíneo MN e do SS, que está lá na página 11. O sistema sanguíneo MN e o SS foram descobertos durante todos esses estudos para descobrir sobre sistemas sanguíneos e incompatibilidades sanguíneas. Eles são importantes para os estudos genéticos, mas não para as transfusões sanguíneas. Então, por isso que eles não são considerados para as transfusões sanguíneas e por isso que eles não são tão famosos no nosso dia a dia, tá bom? Então, o sistema sanguíneo MN, ele é codominante. Então, LM é igual a LN, tá bom? Então, LM significa que a pessoa expressa na superfície das suas hemácias a proteína do tipo M. Recebeu esse nome em homenagem ao cientista que estava estudando, tá bom? Isso significa então que a pessoa ela produz na hemácia na superfície das hemácias proteína M tem apenas proteína M. Se a pessoa é LN de navio, apenas proteína N. E se ela é LM-LN, ela produz as duas proteínas. Gente, por que isso aqui não tem muita importância para a transfusão sanguínea? Porque não produz anticorpo nem anti-M, nem anti-N. Então, se não tem nenhum anticorpo, para transfusão sanguínea, tanto faz. O sistema SSS, S, maiúsculo, S minúsculo, também funciona da mesma forma. A primeira lei de Mendel, S maiúsculo, S minúsculo, tem anti-S? Tem anti-S, mas é tão pouco, tão mínimo, não causa uma reação tão forte como o anti-A, anti-B e anti-RH. Então, realmente não é considerado para transfusão sanguínea. E essa imunização não tem trazido nenhum problema na transfusão sanguínea, ok? Então, realmente não tem sido considerado. Mas outros sistemas sanguíneos foram descobertos em toda essa trajetória aí dos estudos, mas nenhum se demonstrou tão relevante para as transfusões sanguíneas e para outros tipos de estudo como esses nossos que nós temos feito. Então, por conta disso, a gente dá uma maior ênfase no sistema ABO e no sistema RH. E daí a gente dá a ênfase no sistema MN por conta dele ser um sistema codominante.
combinado? Espero que vocês tenham entendido, que vocês estejam bem. Em breve nós nos vemos para tirarmos dúvidas e fazermos exercícios juntos. Até mais, pessoal!